Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Essa aula que é disponibilizada por nosso pastor-presidente, pastor Leonardo Soares, e por nosso co-pastor do Tempo Central, pastor Fábio Pinheiro, para você que não pode estar presencialmente estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Lembrando que essa aula ela não substitui a aula presencial, porque na aula presencial você consegue tirar dúvidas com o seu professor de Escola Bíblica Dominical. Nossa Escola Bíblica que é realizada todos os domingos aqui no Templo Central, às 9 horas da manhã, e você é o nosso convidado especial para participar das aulas de Escola Bíblica Dominical, aulas que vão enriquecer a sua vida espiritual, trazer base e fundamento da fé cristã. E nessa oportunidade nós queremos primeiro fazer aqui toda a introdução, louvando ao Senhor com os hinos da harpa, com o nosso irmão evangelista Márcio Freire. Glória a Jesus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse domingo, dia 16, lição de número 7, temos o privilégio de estarmos aqui transmitindo essa bênção que tem sido disponibilizada pelo canal da nossa igreja. Para você que não pode, como já foi bem dito aqui pelo nosso presbítero Marcos Paulo, enfim, nós somos sabedores que existem muitas dificuldades que muitas pessoas colocam para se chegar à casa do Senhor. Mas hoje não existe mais empecilho. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Sergipe agora tem um canal exclusivo para tratar também deste assunto que é a Escola Bíblica Dominical. E como bem disse, vamos louvar ao Senhor Jesus com 2 hinos da harpa cristã, e nós temos a certeza que todos aqueles que ouvem e gostam dos hinos da harpa cristã, que são os amantes da harpa cristã, vão estar desfrutando desses 2 louvores para a glória de Deus. Primeiramente, vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino de número 509. Aleluia. Aleluia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo
gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Oh glória! Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu, como estás, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Oh glória da praia. Aleluia. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome daquele que vive e reina nas nossas vidas. 151 da nossa harpa cristã. Me dê mais um pouquinho de playback, santo. Vamos deixar que Jesus fale conosco. Escute aí, ó. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero
quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, aleluia. Daqui a pouco nós iremos ouvir novamente nosso irmão o evangelista Márcio Freire com mais um louvor, mas antes disso nós vamos fazer a leitura aqui da nossa lição. O nome da nossa lição, o título da nossa lição é As Naturezas Humana e Divina de Jesus, lição de número 7, do dia 16 de fevereiro de 2025. Hoje, em todas as Assembleias de Deus do estado de Sergipe, nós estamos estudando essa lição, não somente no estado de Sergipe, mas também em todo o Brasil, estudando essa lição de número 16. O tema é As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Vamos primeiro fazer a leitura do texto áureo. O texto áureo está em Romanos, capítulo 9, versículo 5, e diz o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. A verdade prática vai dizer o seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, está em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e depois nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 11. Romanos capítulo 1, versículo de número 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa é a lição maravilhosa que nós vamos estudar nesta manhã, falando sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor com o nosso evangelista irmão Márcio Freire, e depois nós iremos fazer a meditação na palavra de Deus. Glória a Jesus Cristo. Falar sobre a natureza humana e divina de Jesus. Eu estava vindo para cá, para
e estava perguntando a Jesus qual hino eu deveria adorar ao Senhor. E não me veio um outro, não subiu outro ao coração, que fala sobre a natureza do homem e a natureza de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, o que faz na natureza do homem quando o homem dá lugar na vida. Vamos adorar ao Senhor. E eu peço você que está em casa, medite nesta letra, porque ela é forte. Um dia eu também andei sem destino, mas quando eu encontrei alguém no meu caminho chamado Jesus de Nazaré, a minha natureza humana caiu por terra, porque hoje vivo Jesus em mim. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura, tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A morte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, glória, e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, que você que está do outro lado. No terrível espinho, no pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi os meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, oh glória, e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração
coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. É isso que a natureza do homem faz, mas quando Jesus, a natureza de Jesus, divina de Jesus entra, ele faz isso na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus pela vida do evangelista Márcio, este homem de Deus que Deus tem usado muito no louvor, na obra de Deus. Deus continue abençoando. Queridos, vamos começar a nossa lição, a meditação da palavra de Deus, da lição de número 7. Eu já falei para os irmãos que o tema da nossa lição é as naturezas humana e divina de Jesus. Essa lição que tem focado na apologética cristã, principalmente se nós olharmos as lições passadas, as lições que já tivemos a oportunidade de comentar, nós falamos principalmente na defesa da divindade de Jesus, uma defesa cristológica. Então você percebe aqui que na lição de número 3 fala sobre a encarnação do Verbo, mostrando que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Na lição de número 5, falou sobre Jesus é Deus. Na lição de número 6, do domingo passado, nós estudamos sobre o Filho é igual com o Pai, desmontando toda a articulação, todo tipo de heresia do subordinacionismo. E hoje nós vamos estudar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Primeiro, antes de nós iniciarmos a nossa meditação e estudo da palavra, devemos destacar os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo dessa lição é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O segundo objetivo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. E o ponto de número 3, o objetivo número 3, é identificar o perigo dessa heresia nos dias de hoje. Lembre-se que nós estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, ou seja, essas heresias existiram na época apostólica, na igreja primitiva, e que hoje se manifesta em outras religiões, em grupos religiosos ou seitas, que às vezes ou dizem que Jesus ele não teve a sua natureza humana, ou informam, ou pregam, ou ensinam que Jesus ele não era Deus. Então a gente vai perceber que toda essa lição principalmente é focada na cristologia, na defesa do ministério de Jesus, na defesa da deidade de Jesus, na defesa daquilo que nós acreditamos e que é o princípio ou faz parte dos princípios basilares da nossa fé. Nós somos evangélicos porque nossa base é o evangelho. Nós somos cristãos porque nós acreditamos e servimos a Jesus Cristo. Então lembre-se que nós temos a obrigação de servos de Deus de defender os princípios que regem a nossa fé. Agora, nós vamos para a introdução, mas antes de ir para a introdução, na verdade, vamos falar aqui um pouco sobre a palavra-chave. A palavra-chave é natureza. Você vai ver muito aqui a gente falar sobre essa dupla natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. A introdução diz o seguinte: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, vamos relembrar aqui, o concílio de Niceia foi um dos concílios muito importantes para a questão da formulação da doutrina cristológica ou da cristologia. Lá, vários pontos foram colocados para definir quais seriam as bases cristológicas e teológicas, aonde várias pessoas levaram suas doutrinas, suas heresias e foram combatidas veementemente por homens que entendiam que a palavra de Deus afirma que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus.
Então, o concílio de Nicéia foi um concílio muito importante para nós hoje. Se o concílio de Nicéia, não somente o concílio de Nicéia, mas o concílio de Éfeso, de Calcedônia, de Constantinopla, não tivesse existido, com certeza essas doutrinas teriam mais força nos dias odiernos. Porém, esses homens defenderam com garra, defenderam com amor e com prontidão as bases do cristianismo, ou, como eu sempre falo, a doutrina dos apóstolos, que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo crescia na doutrina dos apóstolos. Então, o Concílio de Nicéia já tinha estabelecido definitivamente todos os pontos que no tocante à cristologia. Em 381, a Trindade foi defendida por o Concílio de Constantinopla. Só que depois disso, depois desse concílio, tanto o Concílio de Nicéia como o Concílio de Constantinopla, surgiram outras especulações teológicas que também foram combatidas pelos grandes apologistas da fé. E hoje nós vamos apresentar nessa lição dois tipos de linha de raciocínio que se tornaram essa heresia contra as naturezas do Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina do nestorianismo, ou a heresia do nestorianismo e do monofisismo. Esses dois pensamentos foram combatidos dentro do concílio de Calcedônia. Então a gente vai perceber aqui, vamos falar sobre esses dois tipos de pensamentos e como nós devemos combatê-los, porque, como eu já disse, essas doutrinas ou esses ensinos já existiam na antiguidade, na época dos apóstolos, e hoje, mesmo com pouca força, não tendo muita força no meio cristão, mas existem pessoas que acreditam nessas teorias, que acreditam nessas heresias, e com certeza nós iremos trazer alguns pontos importantes que vão facilitar a sua compreensão e, além disso, vão fazer com que você tenha base para refutar todas essas ideias. A primeira coisa aqui que a gente precisa se atentar está no primeiro tópico da lição. O tópico da lição diz: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O primeiro subtópico vai dizer: descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo Paulo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. Então a gente vai ver isso em Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 3, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Vai dizer o seguinte: acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então aqui Paulo, o apóstolo, está apresentando a natureza humana de Jesus. Ele vai dizer que Jesus ele faz parte da linhagem de Davi. Ele é descendente de Davi, ou seja, ele nasceu. Ele teve uma família, ele teve um nome, ele teve uma descendência na sua natureza humana. Mas no versículo de número 4, Paulo agora vai mostrar a natureza divina de Jesus, quando ele diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo aqui, eu estou falando não é de uma pessoa leiga, estou falando do apóstolo Paulo, um homem que defendia os princípios da fé judaica, um homem que era zeloso pelas leis de Moisés, um homem que era monoteísta, era um judeu monoteísta que defendia a ideia de um único Deus, como nós também acreditamos, um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando a gente está falando de Paulo aqui, era difícil a compreensão de um judeu de compreender que Jesus era Deus. E Paulo aqui, pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer primeiro aqui que Jesus ele teve uma descendência
ou seja, ele faz parte da descendência, ou ele tem a descendência de Davi, e depois vai falar que Jesus é filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então é essa a nossa crença, é isso que nós acreditamos. Como Paulo, ele acreditava, os apóstolos defendiam, Jesus ele teve a natureza humana e Jesus teve a natureza divina. Jesus ele caminhava com essas duas naturezas e a gente vai estudar mais no decorrer dessa lição nessa manhã. Agora, é interessante que Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Isso está em Mateus, para comprovar a existência de Jesus e que Jesus ele teve essa natureza humana. Está em Mateus, capítulo 1, e o versículo 20 é um texto que é bem conhecido pelos irmãos, mas enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em um sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então aqui perceba que Jesus foi gerado do ventre de Maria, né? Do ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Falamos aqui então dessa natureza de Jesus, que é a natureza humana. Então está aqui o elo. Está aqui o elo. A lição vai dizer assim, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares vai dizer: aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Maria concebeu, mas por obra do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, por obra do Espírito de Deus, Maria, ela gerou Jesus. Então aqui já é a primeira prova, né, desde do início, né, do início aqui dos livros do Novo Testamento, né, desses livros dos evangelhos, segundo escreveu Mateus, Marcos também, Lucas, em Lucas capítulo 1, versículo 35, também vai expressar desta forma. Já defendem essa crença, essa ideia que faz parte dos pilares da nossa fé, que Jesus, ele era homem, mas também ele era 100% Deus. E a gente vai ver ainda isso dentro da nossa lição. No segundo subtópico, ele vai dizer o seguinte: declarado Filho de Deus em poder. A gente leu aqui em Romanos, capítulo de número 1, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder. Paulo está mostrando aqui a divindade de Jesus, está reforçando aqui a ideia de que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus, ele é Deus. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Está em Romanos, capítulo de número 9, versículo 5, nós vamos ler esse texto. Romanos, capítulo de número 9 e o versículo de número 5. Paulo aqui também vai reforçar essa ideia do Cristo, do Deus, do Jesus que é Deus, do Jesus que tem essa natureza divina. Olha o que ele diz, esse texto que já lemos aqui, mas eu vou ler, você também pode acompanhar na sua casa. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Paulo está dizendo aqui que Jesus, que Israel teve o privilégio de ter Jesus na sua descendência. Jesus, ele veio deles. Jesus faz parte da descendência de Davi. Então Israel teve o privilégio de Jesus nascer na descendência de Davi. Mas Paulo ele não fica somente falando aqui sobre essa descendência, que é o aspecto humano. Paulo ele vai dizer aqui, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quem? Jesus, Deus bendito para sempre. Jesus também é Deus. Ou seja, Paulo, mais uma vez aqui, ele está dizendo que Jesus ele teve a natureza humana, porque ele faz parte da descendência de Davi,
da descendência de Davi, mas Jesus também ele é Deus para todo o sempre. Glórias a Deus. É isso que nós acreditamos. Não creiam no que as pessoas, as heresias, as seitas afirmam que Jesus, ele não era Deus, que era só um homem iluminado, ou que era só um homem que era dotado de um poder concebido por Jeová. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. Agora, nós vamos aqui para o terceiro subtópico. Já vimos aqui que Jesus fazia parte da descendência de Davi, mostrando o aspecto da sua natureza humana, mas Jesus também aqui, ele no segundo subtópico, fala que Jesus, ele é Deus para todo sempre, como Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 9, versículo 5, mostrando o aspecto divino. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre algumas características que mostrou Jesus na natureza, utilizando a sua natureza humana, e Jesus também utilizando da sua natureza divina para fazer milagres, para conversar com as pessoas. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Agora, no terceiro subtópico, vai dizer o seguinte: o antigo hino cristológico. É um hino que a gente tem falado muito dentro das nossas aulas de escola bíblica dominical, principalmente nessa lição, que é a doutrina da kenosis. A gente utiliza muito o Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 em diante. Então a gente vai falar sobre isso. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as suas prerrogativas divinas durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Vamos ver esse texto, Filipenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Eu confesso para os irmãos que é o texto que eu mais amo dentro de Filipenses, é esse texto, mostrando aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo de Deus, que se esvaziou para se tornar servo e ir até a morte e morte de cruz. Olha o que diz o texto em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo. Em outras traduções, eu estou aqui com a NVI, mas em outras traduções, nós temos aí: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele tornou-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas na tradução da Almeida Corrigida vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Só que esse esvaziamento de Jesus aqui, ele está se esvaziando de algumas prerrogativas como Deus. Por exemplo, ele estava no céu e ele deixou o céu para estar na terra, para viver entre os homens, para ser o Emanuel, o Deus conosco. Mas quando a gente fala que ele esvaziou, não está dizendo que ele abdicou de ser Deus, que ele deixou de ser Deus, como muitas pessoas acreditam. Ele não deixou de ser Deus, ele só se esvaziou, ele só deixou de lado algumas prerrogativas, mesmo ele sabendo que ele podia utilizar as suas prerrogativas como Deus, ele não utilizou em alguns momentos. A gente vai ver vários exemplos na Bíblia que Jesus poderia utilizar-se da sua prerrogativa de ser Deus para realizar os seus atos, para determinadas ações. Mas Jesus, ele resolveu voluntariamente se esvaziar dessas prerrogativas. Por exemplo, Deus, ele morre? Deus, ele não morre, Deus, ele é eterno. Deus, ele sente fome? Deus, ele sente sede? Jesus poderia ocupar-se dessas prerrogativas, de não sentir sede, de não sentir fome, de não morrer.
para que ele pudesse agir no meio dos homens. Mas ele voluntariamente se esvaziou dessas prerrogativas, mas nunca deixou de ser Deus. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Nós falamos sobre o verbo que se fez carne. Em João capítulo de número 1, a gente tem esse texto, né, um texto conhecido, e a gente já tem falado, né, em algumas lições de escola bíblica dominical sobre essa questão. Olha o que diz em João capítulo 1 e o versículo de número 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Versículo de número 14, que é um texto que também já falamos nas lições da escola bíblica dominical. E o verbo se fez carne. Esse se fez carne aqui, essa palavra carne, sarx, né, dentro do grego, não está falando que Jesus ele se tornou carne no aspecto de pecaminosidade. Ele era santo, ele era puro. Mas quando fala que se tornou carne, é que ele se tornou homem para vivenciar, que isso aqui a gente vai falar sobre isso na próxima lição, na lição de número 8, vivenciar as experiências humanas, as decepções humanas, as dores humanas. Mas mesmo ele se tornando carne, ele não deixou de ser Deus. O texto vai dizer, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, a essência imutável. Ele jamais deixou de ser Deus. A forma é uma coisa, a essência é outra. Ele assumiu um corpo, ele assumiu em uma encarnação, não reencarnação, pelo amor de Deus. A igreja não acredita em reencarnação. Depois da morte segue-se o juízo. Mas Jesus teve um corpo humano. Jesus ele assumiu essa forma sem deixar a sua essência de lado. A sua essência de Deus é imutável. É imutável. Existem pessoas aí que dizem que quando Jesus ele encarnou, ele deixou de ser o verbo de Deus. Ele deixou de ser Deus. E ele assumiu novamente a posição de Deus quando ele morreu e ressuscitou. Então, que teoria é essa? Jesus ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem, mais uma vez, e 100% Deus. Agora, Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né, na história e até hoje, até o dia de hoje tem gente que faz isso. É claro que Jesus ele se tornou homem, mas ele não deixou de ser Deus. Agora vamos para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da lição fala sobre as heresias, e a gente vai falar sobre essas heresias contra o ensino da dupla natureza de Jesus. E aí nós temos aqui dois heresiarcas, né? Um heresiarca era o bispo de Constantinopla, que era Nestório. E quem foi esse Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla entre 428 a 431 depois de Cristo. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que era o título de mãe de Deus. É claro, essa ideia dele, essa discordância, é uma discordância que é teológica, realmente. Maria ela não é mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus, enquanto Jesus estava na terra, ele na sua natureza humana. Mas Maria ela não pode ser chamada de mãe de Deus. E ele discordava de Cirilo. Então o que era que acreditava o nestorianismo, que é essa heresia da época desse bispo, né, que foi a ideia, foi a heresia criada por esse bispo chamado Nestório. Olha o que diz aqui o comentarista pastor Ezequias Soares. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Então, para Nestório, ele acreditava que a natureza humana e divina de Jesus eram duas pessoas. Ora Jesus se transformava em humano, ora Jesus se transformava em divino. Essa era a ideia de Nestório. Então foi duramente confrontada
e também discordada, né, dentro do concílio de Éfeso. Então o concílio de Éfeso em 431 discordou veementemente, combateu veementemente essa heresia. Então ele acreditava desta forma. Ele acreditava que Cristo ele tinha uma natureza, uma pessoa era a natureza divina e a outra pessoa era a pessoa humana. E a gente crê que Jesus é uma única pessoa que tem a sua natureza humana e tem a sua natureza divina. Agora, o monofisismo é outro tipo de heresia que circulou na época da antiguidade. E esse monofisismo vem de duas palavras gregas, né, que é monos, único, e physis, que é de natureza. Seu principal expoente foi Eutico ou Eutique, também conhecido como Eutique, né, como já falei. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Jesus se fundiram, ou seja, misturaram. Não é que Jesus se uniu em uma união hipostática, que é uma palavra que a gente já utilizou também em algumas aulas. Não foi uma união, é uma mistura. Ou seja, ele acreditava que Cristo ele não era 100% homem e não era 100% Deus. Que Jesus ele era um tipo de semideus, como acreditavam aí os gregos na mitologia grega, em Hércules, né, que era metade, que na verdade era semideus. Ele tinha metade dele era Deus e a metade era humano, ou seja, um semideus. Mas a gente não acredita desta forma. Nós acreditamos que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. E aí a gente tem isso dentro da própria Bíblia, né? A Bíblia por si só ela se interpreta. Romanos capítulo de número 5 e depois Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 11. A gente vai ver aqui que as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. O concílio de Calcedônia foi um concílio muito importante para defender, para tirar do meio da ideia do cristianismo esse conceito do monofisismo e o conceito do nestorianismo. E esse concílio fez com que as formulações teológicas das naturezas de Jesus em uma só pessoa fossem firmadas. Olha aqui, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo, ou seja, não é disputando, não é que uma hora Jesus virava divino, outra hora Jesus ele virava humano, não. Concorrentemente, em Jesus havia as duas naturezas. Olha lá, eles falavam assim, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou uma transmutação de Deus em homem, nem de Deus em Deus. Nem de homem e Deus, na verdade. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou uma transmutação de Deus em homem, ou seja, não é Deus transformando-se em homem e nem o homem se transformando em Deus, não é uma transmutação. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. Diz o documento. Isso aqui quem falou foi o concílio de Calcedônia, né? Ou seja, aqui não está falando de duas pessoas, está falando de duas naturezas. Olha que coisa maravilhosa. Então, o concílio de Calcedônia utilizou tanto Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, como também utilizou João capítulo 10, versículo 30 até o versículo de número 37 e 38, para mostrar, para afirmar, para defender e para refutar qualquer ideia de que Jesus ele tinha uma pessoa divina e uma pessoa humana, ou que a natureza humana e divina de Jesus era uma mistura, era híbrida. Ele não era 100% homem nem 100% Deus. Então aqui há essa importância do concílio de Calcedônia, foi muito importante para essa defesa, para a defesa dessa
dessa crença dentro da cristologia. Agora nós temos aqui o último tópico, que é o perigo dessa heresia na atualidade. Os perigos dessas heresias na atualidade. É claro que quando houve o concílio em Calcedônia, já foi firmado as bases da cristologia. Porém, com o passar do tempo, muita gente não creu, não concordou com essa ideia de um Cristo que tinha as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E aí, existem algumas igrejas hoje que creem mais na ideia de Nestório, no nestorianismo, do que na ortodoxia firmada dentro do concílio de Calcedônia. E quem são essas igrejas? São as igrejas ortodoxas, cópica, armênia, abissínia e jacobitas. Essas igrejas não acreditam que Cristo ele era uma pessoa só, mas que possuía duas naturezas. Agora, a gente sabe muito bem que existem mais provas dentro da Bíblia de que Jesus tinha as duas naturezas do que qualquer tipo de heresia do nestorianismo e do morfisismo. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 1 e o versículo de número 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, porque ele é Deus conosco. Certo? Então, a virgem dará à luz a um filho, natureza humana, e será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, o divino. Então, aqui é um texto que reforça essa ideia de que Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, em 1 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 16, também temos um texto aqui que é interessante, que serve também para que você possa refutar qualquer um que diga que Jesus ele não era Deus, que Jesus ele era só um homem perfeito enviado por Jeová. Olha o que diz o texto aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Paulo falando aqui: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, quem? Jesus. Foi justificado em espírito, visto pelos anjos, lado divino, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Aleluia. Então Paulo está dizendo aqui, aquele que foi manifesto em carne, ou seja, o verbo se tornou carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, lado divino, aspecto divino, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Aleluia. Então você pode utilizar esses dois textos aqui para mostrar essa dupla natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. É claro que hoje ele está glorificado. Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 10 e versículo de número 11 diz que Deus deu nome a ele, que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará e confessará que ele é Senhor. Agora, existe também aqui o termo kenosis, né, que eu já falei para vocês, que é o autoesvaziamento de Cristo. Isso foi, o comentarista vai dizer, que é o pastor Ezequias Soares, isso é o esvaziamento, kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória. João capítulo de número 17, versículo 5. João capítulo de número 17 e o versículo 5. Olha que o texto vai dizer sobre esse abrir mão da sua glória. Abrir mão da sua glória. Olha que o texto vai dizer: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É o próprio Jesus Cristo falando aqui. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Então nós já percebemos aqui que ele deixou a sua glória, deixou o resplendor,
de sua glória, como diz o hino, né? Deixou o resplendor da sua glória para habitar entre os homens, para assumir a forma de servo, para esvaziar e tomar a forma de homem e ir até a morte e morte de cruz. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus. Quando foi que Jesus agiu como Deus? Perdoando pecados. Jesus, ele perdoou os pecados, agindo como Deus. Agora preste atenção aqui. Jesus, ele mostrou tanto a sua natureza divina como a sua natureza humana. Como homem, Jesus, ele cansou. Jesus, ele teve sede. Jesus, ele teve fome. Mas como Deus, Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma grande multidão. Você percebe aí que Jesus, ele sempre agiu na sua natureza humana, na sua natureza divina. Então, Jesus, ele perdoou pecados. É um aspecto que mostra Jesus agindo como Deus, agindo, né, utilizando o poder de Deus. Ele perdoou pecados. Ele recebeu adoração. Ele recebeu adoração. Quando ele está conversando com a mulher no poço de Jacó, mostra as 2 naturezas de Jesus. Quando Jesus, ele chega para a mulher e conversando com a mulher, dá-me de beber. Jesus teve sede. A mulher olhou para Jesus e disse: como é que tu, sendo judeu, pede a mim, mulher samaritana, água para beber? Aí agora entrou a natureza, aí agora Jesus utiliza, na verdade, a natureza divina. Se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pedirias água e ele daria água para a vida eterna. Então perceba que Jesus, ele, como Deus, ele foi adorado. Como Deus, ele também repreendeu a fúria do mar. Quem é que nós, mortais, homens, quem de nós podemos parar a fúria do mar? Mas Jesus, ele parou a fúria do mar porque ele é Deus. Então perceba que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus. Viveu na terra como homem, nunca pecou, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ter a sua essência de Deus. Para a conclusão, o texto vai dizer o seguinte na conclusão da nossa lição. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma que os 2 concílios anteriormente, né, mencionados, que é o de Niceia e o de Constantinopla, ou seja, o concílio de Niceia e o de Constantinopla já estavam defendendo tanto a natureza de Cristo, na cristologia, como também defendendo a questão da trindade. E aí o concílio de Calcedônia só veio para endossar ainda mais a defesa da cristologia, das bases do cristianismo. A melhor maneira de se proteger de qualquer tipo de heresia é conhecer bem os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nossa referência ou nosso referencial quando nos depararmos ou nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então é por isso que é importante que você conheça o cremos da nossa igreja. O que é que a nossa igreja acredita? E você vai entender como defender a nossa fé. Então, revisando o conteúdo aqui, nós temos um questionário de 5 questões da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. A primeira questão vai dizer: cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as 2 naturezas de Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 3. Romanos capítulo 1, versículo de número 4. E Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 e versículo de número 6. Qual o pensamento nestoriano sobre as 2 naturezas de Cristo? Segundo o pensamento nestoriano, as 2 naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram 2 pessoas separadas. Ou seja, ora Jesus era uma pessoa, ora Jesus era outra. Ele não era uma pessoa única, uma única pessoa com 2 naturezas, segundo o pensamento de Nestório. E foi combatida veementemente pelos grandes apologistas da fé. O que ensina o monofisismo diêutico? Essa doutrina afirma que 2 naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada.
nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Como eu já disse a você, a gente não acredita em um semideus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Na quarta pergunta diz o seguinte: quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantém ainda o monofisismo de Eutico e também acreditam aí no nestorianismo? Nós temos aqui as igrejas ortodoxas, cópica, armênia, abissínia e jacobitas. E por último, mostre como Jesus agiu como Deus estando na terra. Primeiro, revelou sua natureza divina quando ele esteve na terra, através do perdão de pecados, através da adoração que ele recebeu, através do controle da natureza, né? Através ali da repreensão da fúria do mar, quando diz aí em Mateus capítulo 8, versículo 26, versículo 27, ou em Marcos capítulo 4, versículo de número 39. Queridos irmãos, nós já estamos chegando no final da nossa aula de Escola Bíblica Dominical, lembrando a você que na segunda-feira, amanhã, às 17 horas, nós temos um encontro marcado no EBD em Foco. Nós vamos receber o pastor João Paulo, pastor lá do Bugio, onde nós estaremos comentando a lição de número 8. Então, para quem é professor de Escola Bíblica Dominical e também para aqueles que querem se aprofundar nas Escrituras Sagradas, você é o nosso convidado especial para estar no YouTube, né, no canal oficial IADSE e assistir a nossa aula. Lembrando também os nossos dias de culto aqui do Templo Central. Na terça-feira, nós temos o nosso culto de ensino às 19 horas. Na quinta-feira, nosso culto Reviver, sem também esquecer do nosso ciclo de oração, na quarta-feira, às 14 horas. Quinta-feira, culto Reviver, às 19 horas. E também nós temos culto no domingo pela manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, e à noite às 18 horas, nosso culto da família. Deus abençoe todos vocês e lembre-se, Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Deus abençoe a todos.